Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui reunidos para o nosso culto de oração e pregação da palavra. Ainda nesse formato, nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 17. O texto para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 17. Salmo de Davi, Salmo de número 17. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, veja os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada. Livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, por mais esta oportunidade que nós temos de ouvirmos a exposição da tua palavra, Senhor. Eu peço que teu Espírito possa usar a minha vida e possa falar ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo ou amiga, Senhor, que estará ouvindo, que estará assistindo esta pregação. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco, nos revelar a Cristo através desse texto sagrado. Que nós, ó Deus, possamos esperar em Ti, confiar em Ti, na expectativa, Senhor, de que um dia o veremos face a face. Nós oramos e te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este é mais um salmo de lamento. Salmo atribuído ao rei Davi, que vinha sendo acusado e atacado por inimigos. Davi faz uma oração na qual ele apresenta o seu clamor para que a justiça do Senhor fosse feita, enquanto que ele pede para que Deus o guarde dos seus inimigos. Primeiro, Davi apresenta ao Senhor o seu pedido de oração, apontando para a sua integridade e também clamando por justiça, como nós vemos nos versículos 1 e 2. Depois, Davi defende a sua fidelidade e destaca seu empenho por andar no caminho do Senhor, nos versículos 3 a 5. Então, Davi se volta para o Senhor, destacando o amor e a fidelidade de Deus em favor de quem nele busca refúgio, nos versículos 6 a 9. E em seguida, Davi descreve os seus inimigos como pessoas de coração insensível, pessoas com atitudes arrogantes, nos versículos 10 a 12. E aí então, Davi clama para que o Senhor exerça o seu divino juízo contra esses inimigos, para que o Senhor faça justiça, nos versículos 13 e 14, por fim.
Davi declara a sua esperança de que seus olhos ainda verão a face do Senhor, no versículo de número 15. Nessa noite nós veremos que Deus fará justiça a quem ele clama. E no fim, os justos ficarão satisfeitos quando virem a face do Senhor. Deus fará justiça a quem ele clama. E no fim, os justos ficarão satisfeitos quando virem a face do Senhor. Vamos começar então pelos versículos 1 e 2, onde Davi apresenta ao Senhor o seu pedido de oração e clama por justiça. Vejam que Davi, ele não teme ter a vida escrutinada pelo Senhor. Ele afirma no versículo de número 1 o seguinte, que a sua oração não vem de lábios falsos. Davi afirma no versículo de número 1 que a sua oração não vem de lábios falsos. Ele não ousa erguer a sua voz em clamor ao Senhor para dizer falsidades, para falar de forma dissimulada, enganosa, ardilosa ou hipócrita. A palavra engano aqui, ela encontra assim a sua ilustração em uma balança viciada que registra um peso acima daquele que realmente deveria registrar, ou então em uma bomba de combustível que registra um volume de abastecimento maior do que aquele realmente lançado no tanque do automóvel, ou então no taxímetro, que registra um valor por quilômetro rodado maior do que aquele que realmente foi percorrido pelo veículo. Nesses exemplos, tudo parece normal, de tal modo que a pessoa que ali está sendo lesada nem percebe o quanto está sendo enganada. Porém, Deus não é como nós. O Senhor conhece os pensamentos, as intenções e as ações de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é impossível querer argumentar justiça diante do Senhor enquanto se vive de forma injusta. E é por isso também que Davi, ele defende a sua fidelidade e ele destaca seu empenho por andar no caminho do Senhor nos versículos 3 a 5. Davi, ele oferece o seu coração ao Senhor para ser examinado. Davi oferece o seu coração a Deus para ser inspecionado. Como se essa balança que eu mencionei na ilustração, a bomba de combustível ou o taxímetro, instrumentos esses sob suspeita de fraude, de engano, fossem entregues para um minucioso exame pericial. Davi, ele coloca o seu coração à disposição do Senhor para que fosse inspecionado, para que fosse testado, para que fosse avaliado. E a gente também percebe uma disposição de Davi para a vigilância e um compromisso dele em não se deixar levar pelo pecado. Ele afirma aqui, no final do versículo 3 e no início do versículo 4, o seguinte: decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Davi não falava como os ímpios, que o atacavam, e também não andava no caminho do violento. Antes, os seus passos seguiam firmes e não se desviavam do caminho do Senhor, como ele mostra aqui no versículo de número 5. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é possível ter uma boa consciência, humilde, dependente de Cristo e do Espírito Santo, boa consciência a respeito de si e do caminho que nós temos percorrido. Boa consciência que nada tem a ver com o mérito próprio, nem dá motivo para o orgulho. Boa consciência que descansa em Cristo, em quem Ele foi e naquilo que Ele fez. Ainda que sejamos imperfeitos, Ele é perfeito e a sua justiça é atribuída a nós, e é por isso que nós nos colocamos em oração diante do Senhor. Boa consciência que sabe que sem Cristo não seria possível produzirmos nenhum fruto. E aí nós vemos que em seguida Davi se volta para o Senhor, destacando o amor e a fidelidade de Deus em favor de quem nele busca refúgio, nos versículos 6 até o de número 9. E aí nós vemos que Davi, ele destaca no versículo 7 o maravilhoso amor de Deus. Veja aí comigo, versículo 7. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Esse amor, ele é
especialmente demonstrado na salvação e na salvaguarda daqueles que buscam refúgio em Deus. Esse amor esse amor de Deus, ele é demonstrado na salvação e na salvaguarda daqueles que buscam refúgio em Deus. Tanto que ele registra no versículo 8 o seguinte, veja aí comigo: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. A palavra que foi traduzida como amor, lá no versículo 7, e que foi qualificado como maravilhoso, é a palavra que também é traduzida ao longo da Bíblia como o seguinte, nas nossas Bíblias em português: misericórdia, favor, bondade, benignidade, benevolência, beneficência, clemência, fidelidade, graça e compaixão. A palavra amor, que está aqui registrada no versículo de número 7, desse Salmo de número 17, ela também é traduzida ao longo da Bíblia como misericórdia, favor, bondade, benignidade, benevolência, beneficência, clemência, fidelidade, graça e compaixão. E quando se refere ao Senhor, a ocorrência dessa palavra, ela se dá em um contexto de intervenção divina para salvar e salvaguardar. Por exemplo, em Êxodo 15, versículo 13, está registrado: com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. Ou então, em Êxodo 34, versículos 6 e 7, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Ou em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 9 e 10. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Ou ainda em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou como diz outra tradução, as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. E por fim, nós podemos ver em Joel 2, versículos 12 a 14 o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o maravilhoso amor de Deus é a razão da nossa salvação e da nossa salvaguarda. O amor do Senhor é o que o motiva a atender quem lhe pede perdão de coração, a quem clama a Ele por salvação, por livramento ou por proteção. E em muitas ocasiões o amor de Deus ele está lado a lado com a sua misericórdia. Vejam que eu mencionei que aquilo que está registrado em Êxodo 15, 13, como uma referência a esta tradução da palavra original para amor, para esse maravilhoso amor de Deus. E eu quero citar outros versículos desse mesmo capítulo do livro do Êxodo, para destacar que aqui, nesses versículos 7 a 9, deste salmo, Davi deveria ter em mente o que Deus fez na libertação de Israel da escravidão no Egito, quando registrou aqui os versículos 7 a 9, vejam novamente comigo. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Ao mencionar aqui, Davi deveria ter em mente a ação de Deus ao libertar Israel do Egito. Percebam que Davi ele faz menção nestes versículos tanto ao maravilhoso amor quanto à mão direita do Senhor agindo
para salvaguardar os que estão debaixo da sua divina proteção, proteger daqueles que os ameaçam. E eu vou ler o que está registrado em alguns versículos de Êxodo 15, quando depois da travessia do Mar Vermelho e a destruição do faraó e do exército egípcio, Moisés entoou um cântico ao Senhor e ele disse: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como aqui neste Salmo 17, a ação de Deus, tanto na libertação como na salvaguarda de Israel, é descrita como o agir da mão direita do Senhor, realizando maravilhas com base no seu divino amor, a fim de resgatar seu povo e levá-lo a um lugar seguro, prevalecendo sobre os inimigos de Israel e que são tratados também como inimigos de Deus. E como se isso não fosse suficiente, vejam que Davi clama para que Deus o proteja como a menina dos seus olhos, aqui no versículo de número 8. Agora, ouçam o que está registrado em Deuteronômio 32:10, que faz menção à mesma ação de Deus na libertação do seu povo da escravidão no Egito e na condução deste povo até um local de descanso. Deuteronômio 32:10 registra: numa terra deserta, ele, Deus, o encontrou, o povo, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. A imagem aqui é de uma pessoa que caminha pelo deserto e enfrenta uma tempestade de areia. E para continuar nessa caminhada, nesse ambiente inóspito, hostil, a pessoa protege a parte mais sensível dos seus olhos, que é a pupila, que também é chamada de menina dos olhos. E daí os inúmeros fragmentos pontiagudos de areia podem atingir o corpo, mas os olhos são protegidos de uma forma especial. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a proteção desfrutada por quem se refugia em Deus. Davi, ele também se vale da ilustração do descanso à sombra dos braços do Senhor, ilustrado aqui como as asas que se abrem para os lados, para frente e para trás, a fim de cobrir toda uma ninhada que busca proteção. E é assim que Davi descreve a ação salvadora e protetora de Deus, a ação libertadora e acolhedora de Deus, a ação de Deus, tanto na redenção quanto na salvaguarda do seu povo. Nesse Deus nós podemos confiar, por isso nós oramos a Ele, nós clamamos a Ele, nós pedimos a Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, uma tradução para o versículo 7 registra o seguinte: faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Vejam, essa outra tradução para o versículo de número 7. Davi teria registrado, também é possível traduzir assim, que Deus faz maravilhas nas suas beneficências e livra aqueles que confiam nele. Livra de outros que se opõem e se levantam contra a destra do Senhor. E essa tradução, então, indica que os inimigos de Davi não eram opositores apenas ao rei Davi. Esses inimigos também estavam, melhor dizendo, se levantando contra a destra do Senhor. Eles ostentavam um orgulho e se levantavam não só contra Davi, mas contra a destra do Senhor. E aqui nesse versículo, a igreja de Cristo encontra um grande incentivo para confiar em Deus. Ainda mais se essa igreja
nos nossos dias, se lembrar daquele encontro entre Saulo de Tarso e o Senhor Jesus Cristo, conforme registrado lá em Atos capítulo 9. Como uma fera selvagem, Saulo arrastava para os tribunais e consentia com a morte dos crentes em Jesus, até que um dia, estando ele próximo a Damasco, chegando à cidade, levando consigo ordens para prender homens e mulheres crentes em Cristo e os arrastar para serem julgados, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vejam que Saulo, ele não perseguia somente os crentes. Ele não perseguia somente a igreja. Ele perseguia a Jesus. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é o corpo de Cristo nessa terra. E quando ela é perseguida, o Senhor Jesus também é perseguido. E a igreja enfrenta ainda hoje inimigos como esses descritos aqui neste Salmo de número 17, onde Davi descreve os seus inimigos como pessoas de coração insensível e atitudes arrogantes, nos versículos 10 a 12. Vejam que uma tradução mais literal para o versículo 10 registra o seguinte: na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Outra tradução registra: insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Então percebam que uma tradução mais literal diz o seguinte: na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Davi ele descreve os seus inimigos então tomados por uma gordura que assim, digamos, envolve os seus corações. O que torna essas pessoas insensíveis, desumanas, impiedosas, sem temor de Deus, donas de si mesmas, confiantes em si mesmas. Esses inimigos, eles têm os seus corações empanturrados de orgulho, do mesmo modo que a gordura interior afeta, por exemplo, o fígado e pode levar uma pessoa à morte. Veja que fiquei curioso, estive pesquisando sobre isso e li que a gordura no fígado pode ser provocada pelo excesso de consumo de álcool e também por hábitos e estilos assim de vida inadequados. E daí então a obesidade, o sedentarismo, uma má alimentação associada ao consumo de álcool podem dar causa a essa gordura no fígado. E eu tenho que aqui ter muito cuidado com isso ao mencionar essas causas, porque essa gordura no fígado também pode ter como causa a diabetes ou o uso de certos medicamentos, a pressão alta, que assim podem não ter ligação direta com uma vida sedentária, com a obesidade, com o consumo de álcool, com uma má alimentação, porque são problemas de natureza endócrina e tudo mais. E daí eu não quero generalizar nem parecer que eu sou insensível com quem sofre desse mal por causa desses outros fatores, mas considerando apenas esses fatores relacionados ao sedentarismo, uma alimentação nada saudável, o alcoolismo, e trazendo para o que está registrado aqui no versículo 14, quando Davi clama a Deus: com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Versículo de número 14, veja aí comigo: com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Quando a gente junta esses versículos, a gente percebe que os corações dessas pessoas estão empanzinados com os prazeres deste mundo que se opõem a Deus. Essa gordura provém de suas vidas pecaminosas, essa gordura que cobre o coração, que os torna insensíveis, orgulhosos. São pessoas mundanas. E vejam que uma descrição semelhante é feita pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, 18 e 19. Ouçam, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas.
Paulo descreve pessoas que são inimigas de Cristo, vivem como inimigas de Cristo. O destino delas é a perdição, o Deus delas é o estômago. Elas têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. São pessoas com esse tipo de gordura espiritual em torno dos seus corações. Davi, ele ilustra o comportamento dessas pessoas como o leão agachado na emboscada, no versículo de número 12. E como quem fica na torcida, é como quem fica assim na torcida e na espera ansiosa para ver a queda de uma pessoa, a topada, o vacilo, o erro, ainda que mínimo, e sem grandes repercussões, para tornar isso um escândalo e destruir a credibilidade do outro. Assim aqui Davi descreve os seus inimigos à espreita da sua vida. E aí, diante desse cenário, ele clama para que o Senhor exerça seu juízo divino contra esses inimigos e faça justiça nos versículos 13 e 14. No versículo 13, Davi clama para que a espada da justiça de Deus pese sobre a cabeça dos seus inimigos. Como ele registra aqui no versículo 14, que nós já lemos e já mencionamos, homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Porém, vejam que uma outra possibilidade de tradução para o final do versículo 14, no final do versículo 14, que diz o seguinte, veja aí comigo, enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Uma outra possibilidade de tradução para este final do versículo 14 diz o seguinte, tu, se voltando para o Senhor, sacias a fome daqueles a quem queres bem. Os seus filhos têm fartura e armazenam bens para os seus pequeninos. Ou então, uma outra tradução. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. E daí, em contraste com aqueles cuja recompensa está nesta vida, neste mundo, aqueles a quem Deus quer bem são saciados pelo próprio Senhor. E a maior herança que os filhos e netos dessas pessoas a quem Deus quer bem podem receber é que eles também sejam fartos daquilo que o Senhor tem a proporcionar. E daí a gente lembra daquilo que foi dito ao povo de Israel em sua caminhada pelo deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí nós lembramos que foi com este versículo que Jesus respondeu ao diabo em sua tentação no deserto. Depois de 40 dias e noites em jejum, e tendo fome, o tentador se aproximou e incitou Jesus a transformar pedras em pães. E daí a gente pode pensar nas orações que a gente pode fazer e que, infelizmente, como registrou Tiago na sua carta, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 3, que tem a intenção de satisfazer os nossos prazeres, orações essas que Deus não nos ouve. A gente pede algo para gastar em nossos prazeres. E Deus quer que a gente aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca. Vejam então, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui no final deste versículo 14, e continuando no versículo 15, Davi aponta para aquilo que realmente pode satisfazer a gente. Davi ele declara sua esperança de que seus olhos ainda verão a face do Senhor, no versículo 15. Em outras palavras, Davi declara, mesmo que eu vá me deitar com essas ameaças, de manhã eu estarei diante da tua presença, Senhor, eu verei a tua face. Então percebam que assim como Davi, mesmo incomodado pelas circunstâncias adversas, mesmo tendo perdido o sono, o crente ele pode se colocar de joelhos e entrar na presença do Senhor sem desassombro. E ele pode fazer isso porque faz pelo sangue de Jesus, pelo vivo e santo caminho
aberto por meio do nosso Salvador. Aquele que disse ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. O crente ele tem essa firme confiança. Ela pode se colocar em oração e desfrutar da doce presença santa, e ser cheio e ser cheia da graça e do poder do Espírito de Deus. Mais do que isso, a pessoa que crê em Cristo, ela tem a certeza de que mesmo que venha a morrer, sem ver a justiça correndo como um rio caudaloso, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, ainda que os seus olhos não vejam isso, essa pessoa que crê pode estar certa de que um dia irá despertar do seu sono e ficará plenamente satisfeita quando contemplar a face do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que não é fácil enfrentar qualquer batalha, ainda mais sozinho. Mas nós temos um Deus que nos ama e em quem nós podemos confiar. Um Pai cuja face sorridente, hoje mesmo, resplandece sobre nós. Vejam que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Davi tinha uma boa consciência. Sim, ele era um pecador como eu, um pecador como você. Pecadores transformados pela misericórdia de Deus. Pecadores que amam a Deus porque Deus nos amou primeiro. Pecadores que, por isso, pela graça do Senhor, a misericórdia dele em Cristo, e por meio de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez, podem ser puros de coração. Pecadores que evitam os caminhos tortuosos desse mundo tenebroso. Pecadores que seguem firme nas veredas do Senhor. Pecadores que pedem ao fim do dia, ó Santo Espírito, sonda o meu coração, vê se há em mim algum mal, perdoa-me, Senhor, os pecados que cometi, ainda que inconscientemente. Ajuda-me a viver de tal modo que eu não venha a me tornar motivo de tropeço para ninguém. Ajuda-me, Senhor, a viver para a Tua glória em tudo e em todas as coisas, em tudo aquilo que eu venha a fazer. Pecadores que oram conforme o Salmo 119, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Pecadores que conhecem a si mesmos e por isso oram assim ao Senhor, conforme o Salmo 141. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas junto com os malfeitores. Pecadores que desejam ver a face do Senhor e encontram em Deus sua plena satisfação. Ao contrário de quem encontra nesta vida a sua recompensa. Recompensa que é obtida mediante o pecado. Só que a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. E essa é a recompensa pelo trabalho no erro, pelo labor no equívoco, pelo trabalho no pecado. Mas a Bíblia, ela também afirma que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E daí eu digo a você, meu amigo, minha amiga, onde você tem buscado a sua recompensa? Nesta vida ou na vida por vir? Onde está a sua alegria, seu contentamento, a sua satisfação? No entumecimento com os prazeres deste mundo? Como eu citei nessa pregação, Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade
e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Então, meu amigo, minha amiga, eu lhe digo, volte-se hoje mesmo para Deus. Volte-se em arrependimento e em fé em Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Senhor Deus, que nós possamos encontrar satisfação somente em ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essas pessoas sobre quem Jesus disse que verão a tua face, que verão a ti, aqueles e aquelas que são puros de coração, ainda que pecadores, mas que clamam, que oram, que pedem, que têm o coração transformado, que desejam viver para a tua glória, Senhor, que põe vigia em seus lábios, que medita na tua palavra, que segundo a tua palavra evita o caminho do mal. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos. Ó Senhor, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, não por nossos méritos, pois não somos merecedores de nada, mas por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, aquele que sim foi perfeito em todas as coisas e que sua justiça foi atribuída a nós por meio da nossa fé somente nele. Deus eterno e todo-poderoso, é nesse sentido que nós nos colocamos em oração diante do Senhor. Pedimos, guarda-nos, livra-nos do mal, sê o nosso refúgio e proteção, Senhor. Salva aqueles e aquelas, ó Deus, que não te conhecem. Que esses amigos e essas amigas possam se render aos teus pés, como a tua palavra diz. O Senhor não deixa de punir o pecador. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia desses nossos amigos e amigas. Que eles depositem a fé somente em Ti. Que eles se arrependam de seus pecados. Que o prazer da vida deles não esteja neste mundo e nesta vida, mas em Ti, Senhor. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.